No programa de hoje você vai conferir qual a diferença entre uma fonte genérica e uma fonte real. Qual a diferença entre os processadores i3, i5 e o i7. Confira isso e muito mais a partir de agora no programa FEC de hoje. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais um FEC aqui no BPVTV2. É o FEC BPVTV2 Responde. É o programa onde nós procuramos responder aí as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Para você que não participou e gostaria de participar, é muito simples. Basta você acessar a nossa fanpage lá no Facebook, o link se encontra aí embaixo no vídeo na descrição. Você acessa lá e lá aproveita, curta a nossa página para ajudar e deixe também a sua pergunta lá. Antes da pergunta, lembrando sempre, você precisa colocar hashtag responda e a sua pergunta, sendo selecionada, será respondida em um dos nossos programas. Bom, mas vamos deixar de papo e vamos já para a primeira pergunta do programa de hoje. A primeira pergunta ela foi feita pelo nosso querido assinante do canal, o Everton Rodrigues. Um abraço para você, Everton. E ele perguntou o seguinte: qual a diferença entre uma fonte real e uma fonte genérica? Eu tenho aqui algumas diferenças aqui e algumas características que eu quero passar aqui para vocês. Vamos lá. A primeira é o custo, pessoal. A fonte genérica ela custa bem menos do que uma fonte real, mas vale a pena você gastar um pouco mais de dinheiro e ter uma fonte real no seu computador, e eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê. A segunda aqui que eu separei é na questão da aparência. Geralmente as fontes genéricas elas têm lá a sua aparência, né, a cor dela é em aço galvanizado, e a fonte real ela geralmente tem a cor específica, preto, azul, né, geralmente é mais ou menos assim. Outra coisa também são a quantidade e a qualidade dos conectores. Tá? A fonte genérica ela tem aí uma quantidade de conectores menor do que a fonte real, e também a qualidade é bastante inferior. Uma outra coisa também na aparência é o cooler. O cooler da fonte genérica fica bem atrás, enquanto o cooler da fonte real fica localizado embaixo. Outra coisa muito importante, pessoal, que a fonte genérica ela tem umas aberturas assim, tá? Umas ranhuras de ar que ficam viradas para dentro da CPU, para dentro do PC. E isso promove aí um calor extra, né, que ela manda um aquecimento lá para dentro. A fonte real ela tem essas ranhuras para fora do PC. Então o que acontece? O calor é sugado pelo cooler da fonte real, passa pela placa e sai para fora. Então evitando assim aquecimento aí do seu computador. Essa é uma outra característica, a diferença entre as duas. Outra coisa também, a fonte genérica ela não tem sistema de proteção algum ou filtro, pessoal. É uma coisa bem terrível mesmo. Então pode ocasionar aí de se vir uma tensão, uma sobrecarga, queimar aí o seu computador ou algum componente, enquanto a fonte real já não acontece isso. Por quê? Porque ela tem sistema de proteção, ela tem filtros e muito mais coisas assim. A gente pode até falar assim da questão dos capacitores, né? Se você olhar uma fonte real por dentro, essa fonte real ela tem bem mais capacitores do que a fonte genérica, né? O sistema é bem mais elaborado, como você já viu aí nas imagens, está vendo aí nessas imagens. Uma única coisa que a fonte genérica ela é superior à fonte real, pessoal, é no tamanho do dissipador. E pastor, e agora? O dissipador é importante para dissipar o calor? Sim, mas por que a fonte real ela tem um dissipador menor? Porque ela não esquenta muito, então não precisa ter um dissipador tão grande. Já ao contrário da fonte genérica. A fonte genérica ela tem um dissipador grande porque ela esquenta bastante. Agora, pessoal, falando só da fonte real, vamos esquecer um pouquinho a fonte genérica. A fonte real ela conta com um sistema de uma tecnologia muito bacana chamada PFC ativo, quer dizer, fator de correção de potência. Essa tecnologia proporciona que a fonte ela venha trabalhar mais fria, mas energeticamente muito mais eficiente.
Outra coisa que nós precisamos estar atentos na questão das fontes reais é a questão da certificação 80 Plus, como você está vendo aí na tela. Toda fonte que tem essa certificação 80 Plus, seja ela qual for, pessoal, ou a Standard, Bronze, Silver, Gold ou Platino, tem também a Titanium, mas a gente não vê muito aí nas fontes, tá? Mais comuns são essas primeiras 5 que eu falei para vocês. Então todas elas que vêm com esse selo, ela já tem aí o PFC ativo. Outra qualidade aí do PFC ativo, pessoal, é que ele faz que haja uma redução na emissão de ruídos e interferências. Ele também ajusta a tensão da entrada, permitindo que a fonte opere dos 90 aos 264 volts, fazendo o trabalho do estabilizador. Por isso que no outro vídeo eu falei que o estabilizador, para quem tem uma fonte dessa, não é interessante, ele só atrapalha. Então essas aí são as principais diferenças. Em outras palavras, fonte genérica não presta. Bote uma fonte real com essas especificações aqui, tá? Com a certificação 80 Plus, que você com certeza vai estar protegendo a sua máquina e fazendo também que ela trabalhe mais fria. E você sabe, o computador, quanto mais frio ele trabalhar, mais ele vai ter uma performance, mais ele vai com certeza render aí os trabalhos. Tá certo? Então foi essa a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta do programa de hoje. A segunda pergunta do programa de hoje ela foi feita pelo Adriano Moraes e ele perguntou o seguinte: meu HD aparece como disco removível, como faço para tirar isso? Adriano, não faz, não tem jeito de tirar, né? Para quem não sabe, quando a gente espeta um pendrive ou qualquer coisa no nosso computador, aparece no cantinho da tela, no cantinho inferior direito, pessoal, aparece lá para você. Antes de você retirar, você tem que ir lá, clicar e injetar aquele dispositivo removível. Então o que acontece? Com algumas pessoas acontece dela ir lá, clicar e o HD dela, o HD principal da máquina dela está lá como um dispositivo que pode ser removido. E é verdade, pode. Os HDs da marca SATA, pessoal, todos eles podem ser removidos. Ele tem uma tecnologia que você pode remover ele com a máquina ligada, desde que exista outro HD dentro do seu computador. Se não tiver HD e você clicar lá para tentar remover, vai aparecer que não pode ser removido, tá certo? Então vamos para a terceira e última pergunta do programa de hoje. O João Ferreira perguntou o seguinte: quais são as diferenças entre os processadores i3, i5 e i7? Pode um i5 ser melhor do que o i7? Olha, não pode. Como existe aí essa hierarquia, digamos assim, né? Vamos supor i3, i5, i7. Também na qualidade. i3, i5, i7. Óbvio que o i7 ele tem mais qualidade do que o i5. O i3, pessoal, a grande diferença do i3 para os outros dois é que o i3 ele não possui a tecnologia Turbo Boost. Essa tecnologia faz com que o processador aumente o desempenho mediante a sua necessidade. Tá? Ele vai usar o processador sob demanda. Precisou mais potência. Precisou menos potência. Então essa é a principal diferença entre o i3 e o i5 e o i7. O i3 não tem, o i5 e o i7 tem essa tecnologia. A maior diferença entre o i5 e o i7 seria a tecnologia Intel HD Boost. Essa é uma tecnologia que é exclusiva do processador i7, pessoal, e essa tecnologia ela faz com que o processador consiga puxar, né, consiga exigir o máximo de rendimento nos programas, nos softwares que nós usamos aí, por exemplo, Sony Vegas. Essa tecnologia do i7 faz com que o programa Sony Vegas ele venha a ter o maior desempenho possível. Então a tecnologia é bem bacana. Eu costumo dizer o seguinte: para quem não é muito exigente, não trabalha muito com o computador, o i3 é um excelente processador. Para aqueles que já são mais exigentes, o i5. Então, para aqueles que querem um rendimento melhor, uma performance maior em tudo que faz, o i7 aí é o processador de mais alto desempenho da Intel. E sem contar o i7 novo, né, pessoal? O i7 novo que saiu aí, deixa eu até ver, eu notei o modelo dele aqui, ó, que é o 5960X. Isso aqui é um monstro. Ele tem 8 núcleos físicos, não é, tá? Não é emulação não, tá? Ele emula 16 núcleos, tá? Para você ter uma ideia. Ele trabalha já com a memória DDR4 e tem 20 MB aí de memória cache.
segura. Esse aí esse processador aí é animal. Também custa aí, pessoal, mais de R$5.000 aí, tá um processador desse, tá? Mas qualquer um i7 aí, ele vai trazer grandes benefícios aí para qualquer que seja o computador. Bem, pessoal, foram essas as perguntas de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham curtido. Quem gostou, deixa aí aquele gostei, aquele like, tá? Que ajuda muito ao nosso canal. Também compartilhe nas suas redes sociais e adicione esse vídeo aos seus favoritos. Fazendo essas 3 coisas, você ajuda bastante aí ao nosso canal. E todos vocês que ainda não são inscritos aqui no BPV-TV2, meu irmão, não perca tempo, se inscreva para você não perder as novidades que vão ao ar todas as semanas, sempre às terças, quartas, quintas, sextas e sábados, às 3 horas da tarde. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no BPV-TV2.